A maioria de nós utiliza o Wi-Fi para receber internet nos dispositivos, celular, tablet, notebook, PC e por aí vai. Porém, tem dois problemas. Às vezes o sinal está ruim e a internet fica ruim justamente porque o sinal está ruim. E isso é fácil de resolver comprando um repetidor. Mas, dentre tantos repetidores, qual que realmente vai valer a pena para você? Qual que realmente é bom? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E é isso, eu tava com esse problema, mas tava assim enchendo o saco, eu não tava aguentando mais e eu resolvi dar uma pesquisada nisso. Mas existe uma série de fatores que você precisa levar em conta antes de comprar um repetidor. E hoje eu vou mostrar para vocês um que realmente valeu a pena demais, resolveu o meu problema de verdade e não foi mais um problema. Mas algo que não vai se tornar um problema para vocês é se inscrever aí no canal, deixar o seu like ao longo do vídeo conforme você for assistindo se você gostar. E lembrar que tem link na descrição para você comprar, eu ganho uma pequena comissão, você não paga mais nada por isso. E ainda recebe vários benefícios de ser um assinante Prime, então dá uma olhada no link aí na descrição se você gostar do produto. Muito bem, como vocês bem sabem, quem já assiste o canal aqui há um certo tempo sabe que eu respondo praticamente todo mundo. De vez em quando que o YouTube buga e ele some com alguns comentários, eu não consigo responder o que eu não tô vendo que tá lá. Mas a maioria das pessoas eu respondo e isso demanda de um smartphone. Não tem como eu ficar no PC 24 horas respondendo as pessoas. E mesmo eu tendo um roteador bom, inclusive eu já falei sobre ele bem aqui, vai aparecer o card aí para você dar uma olhada e assistir lá. Ainda assim, como eu utilizo o sinal de 5 GHz do meu roteador, eu tenho esse problema de sinal. E junto com o sinal, a velocidade da rede cai junto. Então isso daí tava atrapalhando demais. Às vezes eu colocava para responder a galera, constava como se eu tivesse respondido, mas depois o comentário não contabilizou para o YouTube. Então eu tinha que ficar reescrevendo várias vezes, ou simplesmente deixava o comentário sem responder porque eu acreditava que estava respondido, mas na verdade não estava. Daí eu fui pesquisar sobre repetidores e acabei encontrando um repetidor que eu vou estar mostrando para vocês hoje. E assistam até o final porque eu vou dar uma dica para você que não precisa da rede de 5 GHz, de uma opção mais barata que é a que eu iria pegar. Mas vamos lá. Falando sobre a construção dele, que é o que a gente vê primeiro e é o que dá para mim falar mais rapidamente, já que de certa forma ela não vai influenciar tanto, ele é feito totalmente em um plástico, porém muito bonito. Principalmente na sua parte frontal ele tem um design ali como se fosse uns cubinhos que vão alternando. É muito bonito, é isso que eu posso dizer. É uns cubinhos bem legais. Eu acredito que ele foi feito pensando realmente no roteador, já que esse design lembra muito o design do meu roteador. Eu não sei, pode ser apenas coincidência, mas pode ser que tenha sido pensado também. E isso daí não vai interferir muito no uso, na funcionalidade principal dele. Logo de cara você consegue ver ali a marca da TP-Link bem na parte frontal. Depois você consegue ver o 5 GHz, um LEDzinho que ele vai acender avisando que está ativo 5 GHz, depois do 2.4 GHz, o sinal Wi-Fi, o sinal de cabo e depois o sinal de ligado. Embaixo disso tem um pequeno botão. Esse botão é o acesso rápido à troca de funcionalidade dele, que eu vou estar mencionando daqui a pouquinho, mas é um atalho rápido e ele funciona muito bem, que eu já testei. Na parte de baixo a gente tem um botão de reset, caso você precise formatar ele para conectar com outro roteador, e tem também a saída ou a entrada de internet. Eu vou explicar mais sobre isso daqui a pouquinho também. Na parte do fundo é tudo bem liso, é um plástico mais liso e tem algumas informações ali, a maioria deve estar censurada, justamente porque são informações mais sensíveis, não é bom estar compartilhando na internet. Inclusive fica aí a dica para vocês não compartilharem as informações que tem no fundo do seu repetidor em lugar nenhum. E na parte inferior traseira tem a entrada de tomada, onde eu já vou emendar sobre a energia também. Estou tentando encurtar o máximo possível dessas partes, justamente para ter mais tempo para falar sobre a funcionalidade dele. Com relação à energia, é muito simples. Ele é bivolt, então seja 110, 220 vai funcionar tranquilamente. E eu gostei bastante que ele tem 2 pinos apenas. Por quê? Você consegue colocar ele em qualquer posição, em qualquer tomada. Se ele tivesse 3 pinos e eu fosse colocar numa tomada que tem um interruptor de luz, por exemplo, e ele fosse ficar para cima, pode ser que fosse atrapalhar o interruptor. Ele tendo apenas 2, eu posso colocar ele de cabeça para baixo e ele vai continuar funcionando normalmente, sem atrapalhar o interruptor de liga e desliga da luz. Então eu gostei muito. Muito bem, encerramos esses assuntos menores e agora vamos para a parte mais importante. As suas funcionalidades, será que ele é bom mesmo? Olha, eu confirmo para vocês que ele realmente é excelente. Ele ajudou demais eu ganhar a velocidade que eu estava perdendo.
porque o sinal de Wi-Fi ele acaba rebatendo em paredes sólidas mesmo que atravesse um pouco. Então, vamos supor que são 10 sinaizinhos de Wi-Fi e quando ele chega numa parede, ele rebate uns 3 e passa apenas 7. Esse 7 não consegue entregar a mesma velocidade que os 10 sinaizinhos levariam. Essa é a forma simples que eu consigo explicar para vocês. E o repetidor Wi-Fi, ele faz justamente a função de pegar esse 7 e transformar novamente em 10 e manda 10 para o meu aparelho, fazendo com que eu tenha a velocidade que eu estava perdendo. Se eu tinha 100 megas, por exemplo, eu estava perdendo 30, estava chegando apenas 70 no meu aparelho. Com o repetidor, volta a chegar 100. Então, com relação a isso, ele funciona muito bem. A única ressalva que eu preciso fazer é com relação a jogos. Infelizmente, alguns jogos que eu testei, ele dá delay e eu não entendo o porquê, mas ele dá delay. O seu personagem começa a se mexer meio lagado, ele fica meio esquisito, aí eu troco pro Wi-Fi principal, fica normal. Porém, teve outros jogos que isso não aconteceu, todos online. Então, eu acredito que seja mais um problema de rota dos jogos, onde a rota já é longa. Para você que não entende essa questão de rota, simplificando muito, às vezes o lugar onde o servidor do jogo é armazenado é na China, mas até chegar aqui no Brasil, ele passa pela Austrália, pela Alemanha, depois vai para os Estados Unidos, vai para os Alpes suíços e depois vem aqui para o Brasil. Então já chega com uma rota muito longa. A partir do momento que você estende um pouquinho mais essa rota, começa a ficar ruim, começa a ficar difícil de você conseguir jogar normalmente. Então isso é mais um problema dos jogos em si do que repetidor em si. Mas é melhor eu avisar aqui no vídeo para depois ninguém se decepcionar. Se você está planejando testar em algum jogo, compra, faz o teste, vê se vai funcionar legal. Se não funcionar legal, você tem a opção de devolver para a Amazon. Mas eu acredito que vai ser tão bom que você não vai querer. Você vai só tentar contornar essa situação aí, que é o que eu faço. 90% do tempo eu não estou jogando, eu estou trabalhando e fazendo outras coisas, então quando eu vou jogar, eu conecto no roteador principal. Simples. Foi uma forma que eu consegui burlar isso daí, até porque, como eu disse, não são todos os jogos. Tem alguns que mesmo no repetidor funcionam normalmente. Já para filmes, vídeos aqui no YouTube mesmo, músicas, qualquer outra coisa, tirando jogos, aumentou muito a velocidade de carregamento. Antes era muito chatão, mesmo eu utilizando no 5 GHz, já eu chego nessa parte, mesmo eu utilizando essa rede, eu continuava tendo problemas, carregando mais lento do que deveria. Depois do repetidor, resolvi, super tranquilo, carregando bem rapidão mesmo. Sobre essa parte de 5 GHz e 2.4, para quem não está entendendo, são apenas frequências, é apenas a versão do sinal. A versão 2.4 é uma versão um pouco mais lenta, porém ela é mais firme do sinal. De novo, pegando o exemplo dos pontinhos de Wi-Fi, tendo 10, ela passando pela parede, ela perde só 1 ou 2. Já o 5 GHz é uma versão mais rápida, porém ela não é tão forte assim. Então, quando ela chega na parede, ela perde talvez 4 pontos e passa apenas 6. Então acaba influenciando na velocidade que chega e no sinal também. O meu sinal 2.4, aqui onde eu gravo, que é só uma parede de distância do roteador, ele chega 100%, com todos os risquinhos, como a gente costuma chamar. Já o sinal 5 GHz, às vezes ele chega 2, 3, mas no máximo isso. Dificilmente vai para 4 e nunca consegui fazer ele chegar cheio. Resumindo de forma simples, é essa a diferença do sinal 5 GHz para o 4 GHz. E óbvio que você precisa de um dispositivo compatível com isso. Verifica se você está querendo utilizar no seu celular, verifica se ele é compatível com essa frequência. Se você quer utilizar no seu PC, você precisa comprar um adaptador que seja compatível com essa frequência. Notebook e por aí vai, precisa ser compatível. A maioria das pessoas vai acabar utilizando na frequência 2.4 e por isso eu indico para vocês comprar esse outro roteador aqui, que vai estar aparecendo uma imagem dele e vai ter link na descrição também, porque ele vai fazer a mesma função desse daqui, porém sem a adição da frequência 5 GHz, ele é só 2.4, então você consegue pagar um pouco mais barato e ter exatamente a mesma experiência que eu estou tendo com esse daqui, que é um pouco mais caro para poder entregar essa velocidade extra. Falando sobre experiência, eu preciso comentar sobre a facilidade ou falta de facilidade de instalação dele. Você que está se perguntando aí, será que é difícil, será que é muita dor de cabeça?
Muito pelo contrário, pessoal. É muito fácil. Parece até que, não sei, foi feito para uma criança conseguir programar, porque é simples demais você configurar ele na sua rede. É só ligar, executar os pedidos que o aplicativo está pedindo e você vai conseguir fazer a configuração facilmente. É legal mencionar que ele tem dois modos de operação. Ele tem o modo repetidor e tem o modo Access Point, ou ponto de acesso. De forma resumida, é só uma forma americanizada de dizer que ele vai virar um roteador independente. Você pega um cabo do seu roteador principal, traz até o repetidor, encaixa na porta de internet e ele vai passar a ser um segundo roteador puxando internet direto do seu principal. Isso faz com que você tenha uma velocidade muito mais rápida de internet, muito provavelmente vai resolver aquele problema de delay em jogos, então ele vai ser como um roteador à parte. Entretanto, você vai ter um problema que ele é um roteador à parte. Ou seja, se você tem coisas conectadas, você vai ter que reconectar tudo nesse novo roteador. Não vai funcionar migrando de um para o outro. Diferente de um repetidor, onde ele vai estar repetindo o sinal, repetindo o nome de rede, repetindo a senha daquela rede. Você até pode mudar se você quiser, mas em geral ele vai repetir e consequentemente seu celular conecta automaticamente. Inclusive, essa luz que ilumina aqui nos vídeos é de uma lâmpada inteligente que eu mostrei nesse vídeo aqui. A lâmpada inteligente da i2Go, logo ela se conecta à minha rede Wi-Fi. Os LEDs aqui do fundo também se conectam à rede Wi-Fi. Consequentemente, se eu tivesse utilizado o modo segundo roteador, o Access Point, eu teria que reconectar tudo no repetidor. Como eu não fiz isso, mesmo eu tendo os LEDs e a lâmpada conectado no roteador principal, eu consigo mexer neles estando conectado no repetidor. Porque, como o próprio nome diz, ele está apenas repetindo a rede. Ele não está duplicando ela. Então você precisa ver o que vai ser mais útil para você. Ter essa facilidade de ter uma repetição de sinal, poder controlar os seus itens inteligentes da sua casa, ou se você realmente quer uma velocidade a mais, tendo o custo de você ter que reconectar tudo. Se você for para a cozinha, o seu celular vai ficar com pouco sinal, então você tem que fazer a reconexão sempre que você for. Então vai ter esse ponto em questão aí. Eu preferi ir pelo mais fácil mesmo. Não é a coisa mais chata do mundo que vai te impedir de comprar um, por exemplo, mas é algo a se levar em consideração. Outro benefício de você utilizar o modo de repetição de Wi-Fi é que a entrada de internet passa a ser uma saída. Você pode pegar um cabo e colocar na saída do repetidor e a outra ponta você pode colocar no seu computador, seu notebook, até mesmo um console. Isso é muito interessante porque dá a mesma velocidade como se ele tivesse com um cabo conectado diretamente no roteador principal. Eu vejo muitas pessoas resolvendo problemas de internet justamente fazendo isso. Então eu achei muito melhor utilizar nessa função de repetidor mesmo, muito mais útil. Mas caso eu quisesse trocar, eu posso fazer de duas formas. Eu posso entrar no aplicativo Tether da TP-Link, que é o responsável por fazer toda essa configuração simples e rápida, e mudar para o modo de Access Point. Ou, como eu mencionei lá no início, eu posso apertar o botão no próprio repetidor que ele faz essa troca rapidamente. Aquele botão que tem as duas setinhas, é só apertar ali e ele vai estar alternando o modo de funcionamento. Então, se você está procurando um repetidor que realmente vá corrigir o seu problema de perda de sinal, perda de velocidade e que também seja simples de se utilizar, essa daqui é a melhor opção. Se você for utilizar os 5 GHz também. Caso você não vá, lembre-se que tem link na descrição para você comprar a versão apenas de 2.4, que é mais barata, mas vai fazer exatamente a mesma coisa que eu estou mostrando aqui para vocês. Um ponto que vocês precisam se atentar é que é muito melhor você comprar um repetidor da mesma marca do roteador que você já tem. Se você tem um TP-Link, compre um repetidor TP-Link. Se você tem um roteador da D-Link, compre um repetidor da D-Link. Eu não sei dizer se existem marcas que funcionam entre si, se um repetidor da TP-Link funcionaria com um repetidor da D-Link, mas o que eu sei dizer é que a configuração vai ser mais complicada, vai ser mais chato e mais demorado, então dê preferência a comprar da mesma marca. E antes que eu me esqueça, eu preciso falar sobre a caixa dele, já que virou um fator decisivo para algumas pessoas realizarem a compra, porque tem produtos que tem umas caixas meio esquisitas, com um design meio duvidoso, que aparenta ser um produto de qualidade ruim, quando na verdade não é. Aconteceu isso com esse fone da Philips aqui, é muito comum as pessoas não quererem comprar ele, porque a caixa realmente não é das melhores. Mas não é o caso desse repetidor da TP-Link não. Muito pelo contrário. É uma caixa muito bonita, ela tem um design bem padrão que a TP-Link adotou nos últimos anos,
particularmente, eu não consigo ver nada que poderia melhorar com relação ao design, mas sim com relação ao modelo da caixa em si. Ela é bem bonitinha, bem compacta, mas na hora de abrir você vai ter um problema, ela fica enganchada. E, em geral, se você não tiver cuidado, você vai estragar a caixa, o que eu falo para as pessoas não fazerem isso, pois se você precisar devolver, você precisa mandar na mesma caixa. Ou, caso você vá vender para outra pessoa, ter a caixa intacta faz toda a diferença. E isso se torna uma tarefa difícil caso ela se estrague na hora que você vai abrir, muito provavelmente por um erro de projeto. Bastaria cortar aquelas bordinhas ali do encaixe principal que estaria tudo bem. Você conseguiria abrir a caixa sem fazer muitos estragos nela. Mas de modo geral ela é muito bonita, bem compacta. Dentro vem apenas o repetidor junto com alguns manuais, algumas instruções rápidas, então é tudo bem compacto. Gostaria que viesse um cabo de rede também para as pessoas conseguirem conectar de forma mais rápida, sem ter que comprar um e esperar ele chegar também, mas eu entendo que isso iria encarecer o produto, então não estou reclamando, é só um ponto mesmo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, não esqueça de deixar nos comentários, porque agora eu vou passar para vocês a minha classificatória de valores. Eu acredito que um valor muito bom é abaixo de R$150. É mais difícil conseguir esse valor, em geral você consegue apenas em promoções como o Prime Day, Black Friday, promoções de fim de ano, mas se você não está com pressa de comprar, você até consegue. 150, 160 são valores legais. Os valores médios dele tá ali entre R$170 e 200. São valores que dá para você comprar. Se eu não me engano, acho que eu paguei R$200 mesmo, algo assim, bem próximo disso, ou R$199,90, como se fosse fazer muita diferença aqueles 10 centavos ali. Você vai pagar do mesmo jeito. E um valor bem ruim é ali acima dos seus R$200. Realmente não vale a pena. Na minha classificação de carinhas, eu vou dar um é ótimo. Eu realmente gostei. Eu fiquei com bastante receio, já que é o meu primeiro repetidor Wi-Fi, mas ele cumpriu exatamente o que prometeu. Faço apenas essa ressalva para você tomar cuidado com relação a jogos, se você não está querendo ter delay, se o delay vai atrapalhar a sua jogabilidade, dê uma observada nisso daí. Porém, lembre-se que não necessariamente é culpa do repetidor. Na maioria das vezes é problema de rota dos games. Lembrando, tem link na descrição para você comprar. Comprando por ele, você me ajuda, porque eu recebo uma pequena comissão por isso, mas você não paga nada extra. E sendo um assinante Prime, você vai ter frete grátis, vai ter desconto extra, parcelamento sem juros e vários outros benefícios de você ser um assinante Prime. Não se esqueça também de se inscrever, deixar o seu like e comentar se tiver dúvidas. Muito obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Falou!